comédia dramática de David Yates no Netflix visa a crise dos opioides, estrelando Emily Blunt e Chris Evans como representantes farmacêuticos obscuros que vendem fentanil. Uma visão nítida e reveladora do que algumas pessoas fazem por desespero e outras por ganância. Quer saber mais sobre essa história? Fica aí que já te conto. Olá, cinéfilos e série maníacos de plantão. Tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi e esse é o Pode Ver Sem Medo. Em Máfia da Dor, Lisa Drake é uma mãe solteira que acaba de perder o emprego e está no limite. O encontro casual com o representante de vendas farmacêuticas Peter Brenner a coloca em uma trajetória ascendente economicamente, mas em um caminho eticamente duvidoso à medida que ela se envolve em um perigoso esquema de extorsão. Quando sua filha é diagnosticada com uma doença cerebral rara, Lisa aceita uma oferta de emprego de Peter Brenner, um representante farmacêutico cuja empresa, a Zana Therapeutics, está à beira da falência. A empresa farmacêutica fictícia Zana, fundada pelo Dr. Jack Neal, interpretado aqui pelo Andy Garcia, desenvolveu um medicamento para reduzir a dor do câncer, chamado Lonafen, para ajudar sua esposa moribunda em suas últimas semanas. A função de Lisa é convencer os médicos que receitem o medicamento Lonafen para os pacientes com câncer. Depois de uma crescente nas receitas, a empresa começa a se recuperar e mais representantes de vendas chegam para compor o time. Muitas festas, palestras e muita sedução. Logo, os médicos estarão receitando o medicamento para qualquer tipo de dor. E lidar com o seu chefe cada vez mais desequilibrado, o agravamento da condição médica da sua filha e uma consciência crescente da devastação que a empresa está causando aos pacientes dependentes da medicação, forçam Lisa a examinar as suas escolhas. Seguindo a mesma linha de Painkiller e Dopesick, temos aqui mais um filme que traz a polêmica sobre a indústria farmacêutica e a crise dos opioides. Dessa vez, visando um culpado em particular, os representantes de medicamentos farmacêuticos, que promoveram o fentanil como uma forma de aumentar os seus resultados financeiros. Em muitos aspectos, Máfia da Dor é outra história de uma empresa que subestimou a natureza viciante de seus analgésicos. Embora seja um pouco mais cômico que seus antecessores, ele segue essencialmente o mesmo ângulo. Não somos a par do Pharma. Nós não matamos a América, diz um funcionário tentando diferenciar os atos da sua empresa de uma gigante farmacêutica conhecida. Claro que os funcionários da Zana Therapeutics, uma empresa farmacêutica fictícia, não venderam seu analgésico opioide na mesma proporção que Pardue, mas isso não os torna menos culpados. Seus personagens lucram com a promoção do fentanil, uma droga tóxica mais poderosa que a heroína e que está nas manchetes atualmente por destruir comunidades. Uma empresa farmacêutica à base de fentanil enfrentou consequências na vida real por vender através de programas de palestrantes. O filme foi inspirado em um artigo da New York Times Magazine de 2018, que o escritor Ivan Hughes mais tarde transformou em um livro de não ficção intitulado Pain Hustlers. Ambos os trabalhos detalhavam uma empresa farmacêutica iniciante, chamada Insys, que comercializava um spray de fentanil para o tratamento da dor. As reportagens de Hughes também incluíram como a Insys vendeu o medicamento, incluindo a prática de contratar representantes de vendas atraentes e subornar médicos. A empresa foi fundada pelo bilionário Dr. John Kapoor, que provavelmente foi a inspiração para Jack Neal aqui no filme. Embora a Máfia da Dor continue sendo uma obra altamente ficcional, muitos dos personagens compartilham papéis semelhantes na história com seus colegas da vida real. Emily Blunt está tão bem no papel que desperta nossa simpatia ao tentar fornecer um lar estável para sua filha e ajudar sua mãe. Ao mesmo tempo, continuamos relutantes em encarar a verdade de que ela está ajudando a desencadear a epidemia de opiáceos. Mas apesar das atuações sólidas de Emily Blunt e Chris Evans, Máfia da Dor não é chocante, nem contundente o suficiente para deixar uma impressão duradoura. Mas ele reforça a mensagem importante da crise dos opioides e deixa mais um alerta sobre a manipulação das indústrias farmacêuticas em fazer com que os médicos receitem medicamentos específicos que trarão lucros. E por isso, você pode sim ver sem medo. E me conta aqui o que achou dessa forma mais cômica de expor a crise dos opioides. Achou válido esse filme? E se quiserem saber mais sobre filmes, séries e até colecionáveis, passa lá no meu blog, o endereço está aqui na descrição. E por hoje é só. Se gostou deste vídeo, deixe seu like, se inscreve aqui no canal e ative o sininho para não perder nadinha. E até a próxima!